Polícia identifica homem suspeito de planejar o roubo ao centro de distribuição do Banco do Brasil em São Paulo. A quadrilha construiu um túnel de 600 metros e pretendia levar R$1 bilhão. Os investigadores acreditam que o crime iria acontecer nesse fim de semana. Em São Paulo, um novo caso de adolescentes que se infiltram em prédios para roubar. Atirador de Las Vegas enviou $100 mil para as Filipinas antes do ataque. É o país da namorada dele. O atirador teria convertido fuzis para dispararem automaticamente. Ministro Edson Fachin nega pedido do senador Aécio Neves para retomar o mandato. O presidente Michel Temer enche a agenda de encontros com deputados às vésperas de entregar defesa sobre segunda denúncia contra ele. Depois de plebiscito, 700 mil pessoas vão às ruas de Barcelona protestar contra a repressão. Lesão na coxa tira o meia Diego da seleção. Já pensou pagar uma conta no banco com um piscar de olhos? Feira em São Paulo mostra que isso será possível em pouco tempo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia identificou o homem suspeito de planejar o assalto ao centro de distribuição do Banco do Brasil, na zona sul de São Paulo. A quadrilha pretendia roubar R$1 bilhão. Investigadores alugaram uma casa vizinha e monitoraram os passos dos bandidos durante 3 meses. Um crime sem tanta sofisticação, mas que tem se tornado mais frequente em São Paulo, é o arrombamento de imóveis por jovens e até adolescentes. Eles tiram vantagem da aparência para entrar nos condomínios sem levantar suspeita. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas dormiram na fila para tentar conseguir um trabalho. É um triste retrato do país que já tem mais de 13 milhões de desempregados. A mãe que matou o filho de 17 anos por ele ser homossexual em Cravinhos, interior de São Paulo, vai à júri popular. Ela está presa. O caso aconteceu no fim do ano passado. E agora vamos a outras notícias pelo Brasil. Foram encontradas mais armas em um apartamento que pertence ao homem que matou 59 pessoas e feriu mais de 500 em Las Vegas. Até agora a polícia não sabe o que motivou o ataque, mas o certo é que uma das cidades mais alegres dos Estados Unidos está de luto pelas vítimas. Índios que fugiram da crise da Venezuela para o Brasil podem ter sido vítimas de tráfico humano. Famílias inteiras que já passaram por Roraima e Amazonas agora estão vivendo nas ruas de Belém. A Polícia Federal informou que a investigação sobre o possível tráfico de pessoas está sob sigilo. Já a Prefeitura de Belém diz que está trabalhando para acolher todos os refugiados em abrigos da cidade. A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a criação de um fundo de financiamento para campanhas eleitorais com dinheiro público. A proposta prevê gastos de até R$70 milhões só no primeiro turno para presidente. O vice-presidente do Equador foi preso suspeito de corrupção no caso Odebrecht. Ele e o tio teriam recebido propina da empresa brasileira em troca de contratos de obras milionárias do governo do país. 700 mil pessoas foram às ruas de Barcelona, na Espanha, em protesto contra a repressão policial durante o plebiscito do último domingo. A capital catalã parou. Veja em instantes, presidente Temer passa o dia em reuniões para convencer deputados a barrar denúncia. Clientes de planos de saúde podem ter direitos reduzidos com mudanças na lei discutida na Câmara. A gente volta já já. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados quer levar ao plenário em regime de urgência a revisão da lei dos planos de saúde. Se for aprovada, as operadoras poderão reajustar as mensalidades de clientes a partir de 59 anos, o que hoje é proibido. A mudança vai afetar quase 6 milhões de idosos que pagam convênio médico.
E o Senado decide neste momento se adia ou não a votação sobre o afastamento de Aécio Neves, determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O repórter Daniel Adjuto tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Daniel, boa noite. Os senadores já chegaram a uma definição? A Câmara Federal vai decidir se a denúncia contra o presidente da República, acusado de organização criminosa e obstrução da justiça, deve ou não ser aceita. Hoje, Michel Temer apostou todas as fichas no corpo a corpo com os deputados. A Associação Nacional dos Procuradores da República repudiou em nota as declarações do presidente Temer no Twitter contra a denúncia e o trabalho da Procuradoria-Geral da República e de Rodrigo Janot. E a íntegra da entrevista com o advogado Antônio Maris de Oliveira você vê no SBT Notícias, logo após o De Noite com Danilo Gentili e também no site do SBT. A seguir, machucado, meia Diego do Flamengo é dispensado da seleção brasileira. Feira mostra como a tecnologia vai deixar mais prática a vida do consumidor. Não perca, é já já. O meia Diego foi cortado da seleção hoje por lesão na coxa esquerda. O técnico Tite fez o primeiro treino com todos os jogadores e tem mudança no time titular. Boa noite, Bruno Vicari. Qual é a novidade, Bruno? São 3 novidades, viu, Josival? Boa noite, Raquel. Então vamos lá, olha só. O Thiago Silva volta à zaga e o Alexandro vai ser o lateral esquerdo. No meio de campo, o Felipe Coutinho vai entrar no lugar do William. O treinador está fazendo os últimos testes, já que faltam apenas 5 jogos até a convocação final para a Copa. Comprar, se informar, fazer o check-in no aeroporto, tudo isso em segundos e apenas com um olhar. A tecnologia sem limites é a estrela de uma feira em São Paulo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.